eu quero aprender a falar inglês. E agora? Você sabe me dizer quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter antes de querer sair aprendendo gramática e 1 milhão de palavras de vocabulário? Nessa aula eu vou te contar 5 coisas, 5 percepções, 5 jeitos de pensar que você precisa ter para falar inglês mais fácil e com mais naturalidade. Então, olha só, essa aula é para você que é iniciante, é para você que já estuda inglês há algum tempo e também é você que está meio frustrado porque sempre comete os mesmos erros, sempre recebe a explicação sobre o mesmo assunto e não consegue progredir. Eu sou Marília Helminski, sou professora de inglês e nessa aula eu vou te ajudar a criar a mentalidade para aprender inglês com mais facilidade. E vamos logo já à primeira delas, que é o seguinte: você precisa ajustar o seu jeito, o seu modo de pensar. E eu vou dar aqui algumas coisas para você, algumas coisas que você precisa ajustar no seu modo de pensar. E para começar é o seguinte: você precisa entender que você vai precisar ajustar a sua maneira de dizer as coisas. Imagina assim, para dizer isso em português, eu preciso das palavras X, Y, Z. Mas para dizer a mesma coisa no inglês, eu preciso das palavras O, P, Q, ou apenas O, P, ou O, P, Q, R. Então, você vai usar palavras diferentes, mas querendo dizer essencialmente a mesma coisa. E eu vou te trazer um exemplo aqui que é com uma pergunta super simples. How old are you? How old are you? Eu quero perguntar o quê? Em português, nós falaríamos quantos anos você tem? E eu não estou pedindo para a pessoa me contar quantos anos ela possui. Eu estou pedindo para a pessoa me contar quão velha ela é, qual é a idade dela. Então percebe que são jeitos de pensar, são mindsets, são mentalidades diferentes. Eu quero dizer a mesma coisa, mas eu uso para isso palavras totalmente diferentes com a mesma intenção. Então, se eu quiser perguntar do português quantos anos você tem, no inglês eu vou falar o equivalente a quão velho você é. E isso vai acontecer em N situações. Uma outra coisa que você também precisa entender é que no inglês existem os verbos auxiliares que vão ali ajudar a fazer uma pergunta ou uma negação, coisa que não existe no português. Então, se eu quiser perguntar, você tem uma caneta? Em inglês, eu vou primeiro precisar colocar uma palavra ali para sinalizar. Opa, lá vem uma pergunta. Do you have a pen? Do you have a pen? Ok? E aí, também eu vou precisar de um verbo auxiliar para acoplar ali no não, numa frase. Então, para falar eu não tenho uma caneta, no português, em inglês é I do not ou don't have a pen. Então você precisa colocar um auxiliar ali para indicar que você está fazendo uma frase na negativa. Entenda isso, que você no inglês, para fazer uma pergunta ou uma negação, precisa colocar um verbo auxiliar. Entenda isso e use o verbo auxiliar. Entenda que para dizer a mesma coisa, nós precisamos usar palavras diferentes ou quantidades de palavras diferentes de um idioma para outro. E a terceira coisa que você precisa aprender, então nós estamos ainda dentro do primeiro tópico, mas nesse tópico eu estou desdobrando em 3. Então a terceira coisa é o seguinte: não se coloca sexo nas coisas. Entenda o significado do it. Tá? Então a mesa não é ela, o celular não é ele. E eu não posso falar foi um bom dia. Porque em inglês eu preciso colocar um sujeito nessa frase. Quem que foi um bom dia? It, tá? Está chovendo. Quem que está
chovendo? It, a chuva, it. Então, it is raining. Entenda que no inglês não existe sujeito oculto, não existe está chovendo. Você precisa dizer o que está chovendo, ok? E aí, it is raining, ok? A chuva, it, está chovendo. Entenda isso. E o segundo ponto, a segunda mentalidade que você precisa entender para aprender inglês, para falar inglês com mais naturalidade, é o seguinte: você precisa entender, você precisa aprender a pronúncia do idioma. Mas antes, deixa eu te explicar a diferença entre pronúncia e sotaque, tá? Sotaque, o que é? O sotaque é a pessoa que mora em João Pessoa, a pessoa que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, todas elas falam português. Mas cada uma tem o seu sotaque, o sotaque da região. Então, uma pessoa lá de Recife, ela não tem o mesmo sotaque de uma pessoa que mora em Goiás, tá? Mas as duas falam o português, o mesmo idioma. Da mesma forma que uma pessoa da Flórida, de Toronto, de Chicago, não falam o mesmo sotaque, tá? Eles falam o mesmo idioma, mas não com o mesmo sotaque. Então, isso é sotaque. Vamos agora falar de pronúncia. Pronúncia é pronunciar as palavras ou a junção das letras, as letras de maneira correta. Então, independente do ritmo, da velocidade e da entonação, você precisa aprender a pronúncia das palavras. O que eu quero dizer com isso? Pega essa frase aí, ó. They arranged the meeting. Arrange. Arrange é com a pronúncia do R do inglês. Então, arrange. Se você falar arrange, ninguém vai entender isso, porque ri é a pronúncia do H. Eu falei meio forçado agora, mas olha essas palavras aí, ó. House, history, hormones, ok? É a pronúncia do H, então não é arrange, é arrange, ok? Se você falar arrange, a pessoa vai entender que você está falando uma palavra com H, ok? Outra coisa é o TH. Aprenda a falar corretamente o TH. Todas as palavras que tiver essas duas letrinhas juntas, T e H, vai ter a pronúncia do TH nela. Então, e você consegue esse som encostando ali no momento que você está falando na palavra o TH, encostando a pontinha da língua nos dentes da frente, tá? Então, mother, mother, mãe, mother, ok? Aprenda o som do TH, ok? Então, vamos para a terceira mentalidade que você precisa ter para falar inglês com mais naturalidade, para aprender inglês muito mais fácil, que é o seguinte: aceite que a mesma palavra pode ter diferentes significados e pode ser usada em diferentes contextos. Então, olha só, work pode ser trabalho, trabalhar ou funcionar. I work here. The clock doesn't work. O relógio não trabalha, não funciona, ok? I have work to do. Eu tenho trabalho para fazer, ok? Então, trabalho, trabalhar, funcionar. Outra coisa, match, por exemplo, tem 3 significados. Significa 3 palavras diferentes do português. Olha esses exemplos. These colors don't match. Essas cores não combinam. My team has a match today. My team has a match today. Meu time tem uma partida hoje. E olha esse terceiro exemplo aqui, ó. The kid has a match. The kid has a match. A criança
está com um fósforo. Então, a mesma palavra match pode ser combinar, pode ser partida de um esporte, partida um jogo, ou pode ser fósforo. E entenda que, dependendo do contexto, você vai pegar aquele significado dentro do contexto, o significado da palavra ali dentro do contexto. A mesma coisa com like. I like you. Eu gosto de você. You are exactly like your father. Você é exatamente como o seu pai. Então, nós temos a mesma palavra like, com 2 significados diferentes, ok? O verbo set, por exemplo, ele equivale a mais de 20 verbos do português. Então, entenda que uma mesma palavra tem vários significados, ok? E o mais importante, o mais interessante é o seguinte: conforme você vai aprendendo, que você consegue perceber o significado daquela palavra num contexto e no outro, você consegue distinguir esses contextos sem precisar ficar pensando. É raridade acontecer de ter interpretações ambíguas numa frase, num dizer. Tá? Então, se você não entendeu o significado apenas pela frase, pega pelo contexto, pega pela situação que está acontecendo. Ok? Quarta mentalidade, quarta coisa que você precisa entender para aprender inglês, para falar inglês, é o seguinte: o uso das preposições in, on, at e tantas outras que existem, mas principalmente in, on, at. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se eu perguntar para você, onde está a água? Responde essa pergunta, onde está a água? Aí você pode me dizer, a água? Na mesa? Na geladeira? Ok, mas aí o que eu costumo dizer? Tá na onde? Exatamente, tá? Então, olha só, em inglês não existe tá na mesa, tá na geladeira. A gente fala do posicionamento daquele objeto no lugar que a gente está falando. Então, por exemplo, a água não está na geladeira. Em inglês, ela está dentro da geladeira. A água não está na mesa, que é do português. A água está em cima da mesa, está sobre a mesa no inglês, ok? Então, a água, ela só pode estar in the fridge ou on the table. In, on, ok? Então, você usa uma preposição para dizer a posição espacial ali, a localização daquele objeto, a localização exata daquele objeto. Então, não existe na geladeira, na mesa, no filtro, na garrafa. Existe dentro, sobre, naquele lugar, ok? A quinta mentalidade que você precisa aprender, precisa entender para falar inglês é o seguinte: palavra encherida é palavra comida. O que eu quero dizer com isso? Você vai perceber que é preciso ajustar a entonação conforme você vai falando as palavras, ajustar a sua respiração para falar com mais naturalidade. Mas não é só isso. Também as palavras que têm menor importância numa frase, elas são ali coadjuvantes. Elas são as palavras que servem só para estruturar a sentença. Tá? Então, como elas não são as palavras de maior importância na frase, elas são ali encolhidas, elas não são evidenciadas. Pega esses exemplos aí que eu vou falar agora. Eu quero perguntar, where's my phone? Where's my phone? O que eu evidenciei? Eu evidenciei where e phone. Então, where's my phone? Where's my phone? Cadê o is e cadê o my nessa frase? Tá? Eles estão ali encolhidinhos, porque eu quero saber onde é telefone, tá? Está meu, são palavras ali que são só coadjuvantes, são só ali palavras que auxiliam a formar a sentença, ok? Um outro exemplo aí, can you swim? Can you swim? Você consegue nadar? Can you swim? Cadê o can e cadê o you nessa frase? Eu falei praticamente swim, ok? Swim. Então, swim era a palavra mais importante, can you eram menos importantes, por isso eu não evidenciei, eu encolhi.
Por isso, palavra encherida é palavra para ser comida, é palavra para ser encolhida. Um outro exemplo aí. Numa negação, o que vai ficar mais evidente? A negação, porque você está evidenciando que não, ok? Pega esse exemplo aí. I can't swim. I can't swim. Então, ó, can't ficou mais forte, mais evidente na frase, tá? Então, I e swim ficou mais baixinho, ficou encolhidinho. Ok? Tranquilo? Então, essas foram as 5 coisas que você precisa entender para falar inglês, para entender, para aprender e para falar inglês com mais naturalidade. Então, você vai perceber a partir de hoje que você não vai mais precisar de explicações longas sobre as estruturas, sobre como que forma, como que fala isso ou aquilo. Isso para a maioria das coisas que você vai aprender de hoje em diante. Muitas coisas você vai perceber, coisas que você tinha dúvida anteriormente a esta aula, que você vai ter uns ahás aí, você vai perceber, nossa, como que isso nunca tinha feito sentido para mim antes, agora eu entendo, agora eu percebo o que quer dizer. Ok? Então, se você gostou dessa aula, demonstra para mim. Deixa o seu amor através do seu gostei, através do seu comentário e também por se inscrever no meu canal do YouTube. Um grande beijo e até a próxima aula.